Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai dar uma dica aqui falando um pouquinho sobre febre, tá? Existem algumas perguntas e a gente vai tentar responder algumas coisas aqui para vocês, explicando um pouquinho como você faz para controlar a febre, aquela febre que é mais persistente. É uma febre intermitente, mas ela persiste bastante. Muitas vezes você utiliza um antitérmico e ele sozinho não consegue resolver o problema, e aí você precisa pensar em outras alternativas para controlar a febre desse paciente. Então, uma recomendação que funciona, que é interessante, tem alguns estudos, apesar de não totalmente conclusivos, mas que mostram uma eficácia, é você intercalar os antitérmicos. Então, mais interessante do que utilizar a monoterapia de um antitérmico e ficar insistindo ele, repetindo ele várias vezes ao dia, por exemplo, a utilização do paracetamol, repetindo várias vezes o paracetamol para tentar controlar a febre, é interessante intercalar o antitérmico. Uso o paracetamol, intercalo depois de 4 a 6 horas, ou ibuprofeno, por exemplo. Então eu consigo fazer essa repetição intercalando paracetamol com ibuprofeno, e isso dá um resultado clínico mais eficiente para conseguir controlar a febre desse paciente. Então é uma maneira de você reduzir a temperatura, fazer o controle dessa febre. Recomendação, intercalando os antitérmicos. E a recomendação interessante é utilizar o paracetamol intercalado com o ibuprofeno. Por que eu não posso utilizar a dipirona? A dipirona tem vários efeitos colaterais, nós fizemos um vídeo recentemente que falamos um pouquinho dela. Um dos efeitos colaterais são o risco de agranulocitose, o risco de alteração na produção de células da própria medula. Tem outras alterações que ela pode interferir na febre, pode alterar o sistema de controle dessa temperatura, até piorar em algumas situações o quadro clínico do paciente. Então a dipirona sai um pouquinho de fora aí, ela não vai ser utilizada, a gente vai utilizar o paracetamol e o ibuprofeno. O que a gente pode fazer então? Intercalar os dois medicamentos. Ao invés de ficar insistindo na monoterapia, utilizando a mesma droga, repetindo ela várias vezes, até por riscos de efeitos colaterais também, você pode intercalar os dois fármacos. Eu utilizo, por exemplo, o paracetamol, depois de 4 a 6 horas eu vou utilizar o ibuprofeno, revezando entre eles, onde eu vou ter um resultado clínico um pouco mais efetivo do que a utilização em monoterapia de um fármaco só. Então essa foi a dica de hoje. Logo logo nós teremos várias outras dicas aí, falando um pouco sobre farmacologia clínica, explicando um pouco mais sobre os medicamentos. Eu espero ter ajudado vocês, e se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal também. A gente agradece a sua participação e acompanha a gente nas redes sociais. Valeu, até o próximo vídeo.